F é diferenciável no intervalo aberto e F coincide nos limites do intervalo, f de A igual a f de B. Então, da primeira já sai o seguinte, pelo teorema do valor extremo, a F tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo. E eu sei até como encontrá-los, tá? Então, admito as hipóteses. Então, daí, pelo teorema do valor extremo, a F tem ponto de máximo e tem ponto de mínimo no intervalo fechado AB. Isto é, existem P e Q no intervalo fechado AB, tais que o F de P é menor que ou igual a F de X, que é menor que ou igual a F de Q, qualquer que seja X pertencente ao intervalo fechado AB. Daí, há duas possibilidades somente. Assim, há duas possibilidades somente duas. Não há uma terceira possibilidade. Quais são? O valor F de P é igual ao valor F de Q, ou isso aqui, ou o valor F de P é menor que o valor F de Q. Há uma terceira possibilidade? Não há. Vamos analisar a situação que eu tenho essa. Tá certo? Se F de P é igual a F de Q, por causa disso aqui, a função vai ser constante. Ou seja, se isso aqui acontece, então F de X é igual a F de P, qualquer que seja o X do intervalo fechado AB. Ora, se a função é constante, a derivada é zero em todos os pontos. Logo, qual é a conclusão? A derivada da F em X é zero, qualquer que seja X no fechado. Em particular, vale qualquer que seja X no aberto. Então, existe um ponto no intervalo. Qualquer ponto serve como um exemplo. Tá certo? Tá bom? Vamos analisar, porque eu posso ter a outra possibilidade. Ó. Se... Pode lembrar a diferença da função contínua e constante? Contínua? É. Contínua, isso aqui é uma função contínua, que não é constante. Contínua, ela tem o mesmo valor em todos os pontos do seu domínio. Desculpe, constante. Constante, ela tem o mesmo valor em todos os pontos do seu domínio. Contínua não, contínua é outra definição. É o limite de f de x com x tendendo a p, f de p, qualquer que seja o p no seu domínio. Isso no caso em que todos os pontos do domínio são pontos de acumulação. Nós já vimos isso. Tá? Agora vamos analisar a seguinte situação, a segunda opção que pode acontecer. Se f de p for menor que f de q. Ora, se isso aqui acontece, de imediato eu tenho o seguinte, ó. Então, o P está no interior do intervalo, ou é o Q que está no interior do intervalo? Eu não posso ter os dois nos limites do intervalo, porque nos limites do intervalo eu tenho igualdade. E eu não estou com a igualdade. Então, se isso aqui ocorre, um deles está no meio do intervalo. Não necessariamente os dois, mas um deles está no meio do intervalo. E assim, eu tenho duas conclusões. Se P está no meio do intervalo, como P
é ponto de mínimo da função no fechado, o P vai ser ponto de mínimo da função no aberto. E se ele é ponto de mínimo da função no aberto, ele é ponto de mínimo local. E assim, P é ponto de mínimo local de F, mas se isso aqui acontece, o Q, como o Q é ponto de máximo da função no fechado, o Q vai ser ponto de máximo da função no aberto. E se ele é ponto de máximo da função no aberto, ele será ponto de máximo local. Ou Q é ponto de máximo local de F. Portanto, eu tenho duas possibilidades que servem aos meus objetivos de existência. P, tá certo? É ponto, porque se ele é ponto de máximo local, ele é ponto crítico. P é ponto crítico de F, e não esqueça que o P está no meio do intervalo, tá certo? Vou botar isso aqui depois. P é ponto crítico de F, ou o Q é ponto crítico de F. O que dá o seguinte: P é ponto crítico de F, ó, cabe aqui. P é ponto crítico de F com P no meio do intervalo, ou Q é ponto crítico de F com Q no meio do intervalo. Mas no meio do intervalo, a função é... Agora, vamos usar a hipótese que eu não usei. Eu já usei essas duas. Eu usei essa e usei essa quando eu parti daqui, ó, e consegui concluir isso. Mas eu ainda não usei a terceira hipótese, a segunda hipótese. E agora eu vou usá-la. Portanto, você tem a derivada de F em P é zero, porque P é um ponto crítico, onde ela é diferenciável. Então, se é ponto crítico onde ela é diferenciável, a derivada dá zero. Ou a derivada de F em Q é zero. E eu vou reforçar aqui. Portanto, F' de P é zero com P no meio do intervalo, ou a derivada de F em Q é zero com Q no meio do intervalo. E aí terminou a demonstração. Entendeu? Quer dizer, em qualquer situação, eu consigo um ponto no interior do intervalo no qual a derivada é zero. Vamos usar esse teorema agora para resolver um exercício. Mas antes, deixa eu passar a frequência. Hoje é feijoada no RU, é? É? Você vai? Não, vou ter que voltar para cá mais cedo. Tá, vai fugir, né, hoje? Tá, fugir da feijoada. E feijoada de quê? Feijoada e frango, é? O quê? Tem um polinômio x quadrado, mais menos 2x, mais 7.
nessa função. Se eu pegar a magnitude de uma dessas raízes, eu vou achar que... O que é a magnitude de uma raiz? Quando eu derivar essa função, ela continua sendo raiz, né? A magnitude. Não, magnitude não, é multiplicidade. Ah, não, é outra coisa. Multiplicidade. Multiplicidade, tá? Aí tem a ver com função polinomial, é multiplicidade. É porque é o seguinte, se ela tem multiplicidade 1, ela é raiz com multiplicidade 1, a derivada não é zero. Se ela tem multiplicidade 2, ela é zero e a derivada é zero, e a derivada segunda não é zero. Aí é outra coisa. É outra coisa. Não. É outra coisa. Tá? É outra coisa. É só derivada mesmo. Por exemplo, ó, exercício, ó. Mostre que a função f dada por f de x igual a x à terceira, tá certo? Mais terceira, mais 2x menos 4, tá certo? Possui somente uma raiz real. Possui somente ou apenas uma raiz real. Tem somente uma raiz real. Então, prova. Solução, né? Exercício. Estou pedindo para provar. Então, prova que essa função tem somente uma raiz real. Eu sei que tem uma raiz real pelo teorema do valor intermediário, porque é um polinômio de grau ímpar. Já foi provado aqui, todo polinômio de grau ímpar possui somente uma raiz real. O limite no mais infinito é um infinito diferente do limite do menos infinito. Então ela tem que ter uma raiz real, porque ela é contínua, tá? É o que diz o teorema do valor intermediário. Nós já vimos isso, tá? Pelo teorema do valor intermediário, porque ela é de grau ímpar. Pelo teorema do valor intermediário, f possui uma raiz real. Possui uma. Agora eu quero provar que tem só uma. Aí eu vou fazer uma demonstração por absurdo. Vou supor que tem duas e vou chegar num absurdo. Tá? Então, suponha que existem A e B reais, os dois diferentes, os dois distintos, e aí eu posso supor que um é menor do que o outro, tá certo? Supõe que tem duas raízes, e se tem duas raízes, uma é menor do que a outra, tá? E a menor eu estou chamando de A, a maior eu estou chamando de B, tais que o valor f de A é igual a quê? Ao valor f de B. Então suponha isso. Uma função polinomial, ela é contínua e diferenciável em toda a reta. Em particular, você tem o seguinte, ó. F é contínua, tá certo? Tais que, faltou uma informação aqui importante, tais que o quê? F de A é igual a F de B, que é igual a zero. Estou supondo que tem duas raízes reais e distintas, ok? Tá bom? Faltou o zero, estou supondo que tem duas raízes reais e distintas. Aí como... Primeiro, não tem a vírgula aqui não, desculpa. Como primeiro? A F é o quê? Contínua no intervalo fechado. A F é contínua no intervalo fechado.
Porque ela é contínua em toda a reta, em particular, ela é contínua no intervalo fechado. A mesma coisa vale para diferenciabilidade. E F é diferenciável. Diferenciável onde? No aberto. E lembrando que esse teorema aqui é conhecido como teorema de Rolly. Teorema de Rolly. O cara era francês. Ou belga, sei lá, eu acho que era francês. Vamos? Então, suponha que existem A e B reais com A menor do que B, tais que F de A igual a F de B, que igual a zero. Você supõe que ela tem duas raízes reais. Então, como F é contínua em AB fechado e é diferenciável no AB aberto, junto com isso aqui, ou seja, eu tenho as três hipóteses do teorema de Rolly, tá? Pelo teorema de Rolly, pelo teorema de Rolly, existe o número real C no intervalo aberto AB, o teorema de Rolly garante isso, tal que a derivada de F em C é igual a quê? É igual a zero. A derivada de F em C é igual a zero, né? O teorema de Rolly garante isso. Agora me diga o seguinte, quem é a derivada da F em C, olhando para a expressão da função e aplicando a regra da derivação? Quem é a derivada de F em C? Quem é? Quem é a derivada de F em C, olhando para a expressão da função? 3 quadrado. A derivada da... respondo o que eu estou perguntando. Quem é a derivada da F em C? 3C ao quadrado. Mais 2. Isso pode ser zero? Então o que é que eu tenho aí? Como é que eu escrevo? Vírgula. O que é um completo absurdo, né? É absurdo. Esse absurdo proveio de onde? Ele veio de onde? Ele originou-se aonde? De eu supor que tem duas raízes reais. Que eu quero mostrar que não tem. Como é a demonstração por absurdo? Você quer mostrar que uma proposição é verdadeira, você nega e mostra que não P implica que é verdadeiro, onde que é sabidamente falsa. Tá? Tá certo? Tá bom? Portanto, a função não tem duas raízes reais e distintas. Se ela não tem duas raízes reais e distintas, F possui apenas o quê? Uma raiz real. E acabou a demonstração na proposição. Agora, vamos ver nesse teorema que todas as condições, elas são fundamentais. Eu preciso de todas as condições. Com um exemplo bem simples, ó. Tá bom? Pega esse exemplo aqui, ó. Pegar a prova, tá? Prova. E vamos analisar pega aqui, ó. Olha aqui. Silêncio. Fazer os exemplos com desenho, ó.
Tá aqui um. Tá aqui um.